versículo de número 1 ao versículo de número 6, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, e tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, irmãs, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela tem aqui por caráter de trazer um despertamento para a função daqueles que devem estarem a serviço do Senhor para avisar, para alertar. A palavra atalaia, ela tem o sentido daquele que está na torre da vigia, né? Num lugar alto, não é um lugar baixo, né? A torre da vigilância é um lugar onde se pode ver a uma certa distância bem significativa, e também atalaia significa aquele, né, que é vigilante, né? Então o atalaia, ele é vigilante. E esse texto, louvado seja o nome do Senhor, do profeta Ezequiel, ele fala, né, do ofício do verdadeiro profeta do Senhor, o verdadeiro atalaia, do instrumento. Que então, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele aqui aborda que esse tem o propósito de avisar o povo de uma cidade. E o interessante que o texto fala que essa cidade escolheu aquela pessoa para poder ficar naquela posição. Aquela pessoa foi então ali, louvado seja o nome do Senhor, e aquela pessoa foi colocada ali para ela servir, né, de alerta. É como a gente coloca às vezes na nossa casa, coloca o chamado de sensor de presença, né? Quando a presença de alguma coisa chega, a lâmpada acende, algum alarme dispara. E o que acontece quando o alarme não funciona, né? Alguma coisa acaba dando errado, né? Então, quando o alarme ele fica danificado, quando o alarme, o sensor de presença, ele não cumpre a sua função, algumas coisas, né, acabam dando errado para aquele que constituiu. E o povo aqui diz o texto, né, o povo constituiu o atalaia, conforme diz, né, versículo de número 2 diz assim: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia. Então, a luta, as situações difíceis, elas sempre virão sobre a terra, em um ou outro momento. E o que precisa acontecer é que o povo precisa estar atento acerca do que os seus atalaias, ou aqueles que vão então dar o aviso, o que eles vão fazer nesse momento da luta, no momento da batalha. E o que nós estamos vendo, amados irmãos, que apesar de Deus ter levantado os seus atalaias sobre a terra, para poder então avisar os homens, para então despertar os homens para se antecipar a determinada situação, os homens desse tempo, eles ainda, muitas das vezes, né, têm levado em desconsideração a mensagem do atalaia, né? Seja aquele que pastoreia, seja aquele que às vezes é um levita, às vezes é um presbítero, é um diácono, um missionário, seja aquele que é um instrumentista, ou seja, independente, Deus sempre coloca alguém numa posição diferente,
no nível de um plano diferente para poder ser atalaia. Às vezes a pessoa acha que às vezes um irmão lá do banco, uma pessoa que às vezes quase não fala, não conversa, que ele não tem posição de atalaia. Irmão, às vezes uma pessoa que às vezes é mais simplesinha na igreja, no sentido às vezes do conjunto social de uma igreja, de uma comunidade, às vezes ele tem uma posição de atalaia, que é uma posição privilegiada. É a pessoa que recebe informações de primeira mão. É a pessoa que ela está atenta mais do que todos os outros, enquanto os outros eles estão fazendo uma coisa ou outra, que também são coisas importantes na obra, no reino do Senhor. O atalaia, ele tem uma posição de vigilância, né? Uma posição que ela é fundamental, louvado seja o nome do Senhor, para que os demais não sejam prejudicados, né? Não sofram o dano da violência, não sofram o dano da invasão, o dano da guerra, o dano da morte. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O atalaia, ele fora constituído por Deus para avisar. O atalaia fora constituído por Deus para trazer despertamento antecipado. É um despertamento antecipado. O atalaia viu o inimigo se aproximar, né? Ele corre, ele vai e avisa, ele soa a trombeta, para poder o povo então se preparar ali imediatamente. Cada um pega o seu armamento que tem, né? E ele então vai ir para a luta, né? Imagina quantos homens e quantas mulheres estão sendo pegos de surpresa, porque às vezes não estão acreditando, porque esse texto fala das condições que vai suceder após, né, a guerra, né? Se o atalaia viu e não ouviu, e não deu a mensagem, se o atalaia viu, né, e deu a mensagem, se aquele que ouviu a trombeta soar, ele tomou atitude, se aquele que ouviu a trombeta soar não tomou atitude, se acontecer de vir a espada e mesmo os avisados morrerem, o que ouviu o soar da trombeta, ele pagará pelo seu próprio sangue. Agora, se aquele que não ouviu o soar da trombeta e morrer no meio da luta, quem vai ser o responsável pelo seu sangue é o atalaia. Então vejamos que é um texto que demonstra algumas consequências, tanto para o atalaia, que foi ali, né, escolhido para estar naquela posição, quanto também para a sua função, né, de levar a mensagem, levar com seriedade. O atalaia, ele não pode se tornar uma pessoa omissa, não pode se tornar um servo omisso. Ele precisa estar atento para despertar, né, o povo. Agora, se o povo ouvir o aviso e não levar a sério, aí aquele que ouviu e não levou a sério, ele sim vai tomar sobre si o ônus da responsabilidade, né, do sangue dos inocentes ou de todos aqueles, né, que perecerem ali por ausência, né, de tomar uma posição diante do tempo da guerra, do aviso de Deus. Então, irmãos, vejamos, louvado seja o nome do Senhor, que o profeta de Deus, ele precisa ter compromisso de aviso, né? O profeta de Deus, seja um homem de Deus, a mulher de Deus, jovem, criança, o ancião, em qualquer que seja a idade, devemos, louvado seja o nome do Senhor, levar com seriedade a mensagem que o Senhor nos entregar. Às vezes Deus entrega a visão e a gente às vezes fica, né, a gente fica assim tentando guardar. A visão é para quê? É para a igreja, a visão é para alguém pessoal, né? Uma pessoa às vezes que não tem necessidade de você levar a mensagem para todo mundo, mas é para uma pessoa, né? A mensagem é para a igreja, para uma comunidade específica, ou a mensagem ela é para a comunidade de uma determinada região. Por exemplo, vamos levar uma mensagem para uma cidade. Lembra quando Deus manda o profeta Jonas? Ele não vai mandar apenas para os pecadores de Nínive. Ele mandou o Jonas ir pregar, levar o alerta para toda Nínive, né? Ele manda o alerta para toda Nínive. Em Ageu capítulo 1, quando Deus
levanta o profeta Ageu e vai falar com as autoridades, né? A autoridade terrena e a autoridade espiritual, nós vamos ver que o alerta, ele vai para todas as pessoas, para que houvesse um despertamento. Então, as consequências que viessem posteriormente ali, nós então podemos aprender com a palavra do Senhor, que cada um arcaria com o ônus de desobedecer a voz do homem de Deus, a voz do profeta de Deus. Então, nesta oportunidade, quero deixar esta palavra para que, amados irmãos, nós não venhamos ficar brincando com aquilo que estamos ouvindo da parte de Deus. Eu tenho visto uma geração que tem brincado muito com o que tem ouvido de Deus, tem brincado muito. Você prega num culto, você vai numa festa, vai numa igreja, vai em algum evento, Deus tem usado a palavra e ainda continuamos vendo pessoas que estão se dando por desavisados, né? Vai chegar a acontecer igual aconteceu com o irmão uma vez, virou e falou comigo: ah, pastor, o senhor podia ter insistido mais naquele assunto sobre tal situação comigo. Eu falei: irmã, Deus me deu a oportunidade de falar 2 vezes. Deus me deu a oportunidade de chamar a atenção sobre essa situação 2 vezes, e mesmo assim você preferiu tomar a sua decisão. E quando Deus estava me mostrando que não era para você levar daquela maneira, você tomar a decisão daquela forma. Então, irmãos, aí eu não vou ter responsabilidade sobre os erros que vieram depois. Eu não terei, um coração fica ali com aquele remorso, ah, por que eu não fiz, ah, por que eu não falei? Irmãos, depois do caso passado, a gente falar que Deus mostrou para a gente, que Deus falou com a gente, isso não é coisa certa de fazer, não. A gente tem que tomar atitude, tem que ter vergonha, tem que ter caráter de crente, caráter de homem, de mulher de Deus, de levar a palavra, transmitir a palavra, enquanto você pode alterar a situação que vai vir. Não é depois que acontece que a gente vai aparecer e falar que Deus entregou, que Deus mostrou. Então, irmãos, vamos guardar o que esse texto fala aqui. Se o atalaia não entregar a mensagem, ele não avisar o povo e acontecer alguma coisa, ele é responsável. Ele é responsável. Então, vamos ter a dignidade de estar orando a Deus, buscar a Deus, de entregar a mensagem. E se nós recebemos a mensagem pela boca de uma outra pessoa, que também é instrumento de Deus, vamos tomar a mensagem com seriedade. Não vamos brincar: ah, isso não é de Deus, não. Ah, irmão, a gente tem que pegar o seguinte: o que é de Deus vai se cumprir. E a gente tem que estar pronto para poder ficar na posição. O que é de Deus e o que não é de Deus, a gente, amados irmãos, deixa para Ele julgar, julgar, deixa Ele julgar. Agora, não vamos brincar com a mensagem, porque às vezes Deus usa por pessoas, usa os seus servos, seus atalaias, e tem gente que brinca, tem gente que duvida, tem gente que debocha, tem gente que, como diz o ditado popular, entra a mensagem de um lado do ouvido e sai do outro lado. A pessoa, ela não guarda a mensagem, ela não arquiva a mensagem ali, para depois ela analisar as consequências. Então, irmãos, muitas pessoas depois entram em desespero. Ah, vão orar agora, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, vamos jejuar, quando na verdade ela perdeu o tempo da mensagem do alerta. Então vamos guardar e prestar muita atenção no que Deus tem falado para as nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, te buscamos, ó Pai, e te louvamos nesta oportunidade, porque temos aqui uma palavra que o Senhor tem, ó Deus, falado conosco, Pai querido, trazendo para nós um despertamento acerca do aviso. Porque o Senhor avisa é para preparar, é para se antecipar às armadilhas, é para se antecipar aos fatos que vão acontecer. E nesta oportunidade, Senhor, que teu servo, que tua serva, Pai querido, possa tomar posse, ó Deus amado, desta palavra. Que esse dia, Pai querido, ó Deus amado, o coração do ouvinte da palavra, ele se desperte. O ouvinte da palavra, ele se desperte, Pai querido, de uma maneira, ó Deus amado, poderosa. Não seja, ó Deus, omisso no seu íntimo. Não seja, ó Deus amado, de duvidar. Não seja, ó Pai, de desacreditar. Mas seja, Pai querido, de absorver a palavra e tomar posse, ó Deus amado, da bênção, tomar posse da vitória.
em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia e possa trazer sobre a sua casa, sobre a sua família, a paz, a alegria, a comunhão, a harmonia, e que Jesus possa estar presente em todos os momentos. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.